Saúde a vida dos meus irmãos amados, irmãs, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma palavra, aleluia, de alerta, uma palavra, um aviso, também. Mas também, aleluia, glória a Deus. Deus está dando, aleluia, para muitas pessoas, através destas palavras, desse vídeo, dessa mensagem, o livramento, aleluia, assim, afastar, aleluia, do mal, aleluia. Pois o mal, aleluia, oferece, aleluia, tristeza, amargura, aleluia, e sofrimento. E deve se exaltar, seja, aleluia, a presença do Senhor, eu estive falando com o Senhor, aleluia, assim, para que eu pudesse, aleluia, entregar esta mensagem. A palavra de Deus nos diz, aleluia, que o rei Davi, aleluia, ficou sabendo de tal notícia, a qual eu vou falar para os meus irmãos agora. Hoje é dia, aleluia, 28/11/2022. A palavra de Deus nos diz que Aminon, aleluia, filho, aleluia, de Davi, aleluia, ele passa a gostar, aleluia, da sua irmã Tamar, aleluia, assim. A palavra de Deus diz no capítulo 3 do livro de 2 Samuel, aleluia, depois disso, Aminon, aleluia, filho de Davi, enamorou-se, aleluia, de Tamar, aleluia, assim, a formosa irmã, aleluia, de Absalão, aleluia, filha, aleluia, de Davi. Angustiou-se Aminon, aleluia, até adoecer, por Tamar, aleluia, sua irmã, aleluia, pois era, aleluia, uma mulher bonita, aleluia. Para Deus fala que era virgem, aleluia, ele parecia impossível fazer, aleluia, coisa alguma, aleluia, com ela. Ora, Aminon, aleluia, tinha um amigo cujo nome era, aleluia, Jonadab, aleluia, filho, aleluia, de Simeia. Jonadab, aleluia, assim diz, aleluia, para Aminon, modo astuto, esse homem, aleluia, faz, a qual falou, aleluia, para Aminon. Ele fez um plano e falou para ele: finja-se de doente, fingindo você de doente, deita na cama, e peça para a autoridade, para o rei, mandar pessoas, e juntamente com ela, sua irmã, e assim você dê continuidade. Ele caiu no engano, caiu no erro, caiu num laço, terrível, caiu num laço a qual o maligno tem feito com que muitas pessoas, infelizmente, caem as vestidas, fazendo mal, fazendo sofrimento, fazendo pessoas sofrerem. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abra os teus olhos, para que você não sofra. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, não faças, tamanho mal, tamanho loucura. Disse ela, para ele, pois não se faz assim em Israel. A palavra de Deus nos diz, que esse homem astuto, falou, para não, fale, para o rei, assim, para que ela faça, comida, trazer, comida, para você, no quarto, fazer, comida, diante de ti, e dê continuidade. E assim ele fez. Quando, estavam fazendo, comida, assim, olha só, tomou Tamar, os bolos, que fizera, e os levou, a Aminon, o seu irmão, no quarto. Quando os ofereceu Aminon para que ele comesse, ele a agarrou e disse, vem, deita-te comigo, minha irmã. Sabemos que depois disso, a mulher, engravida, ela vem ter filho, sabemos disso. Mas esse ato, não é agradável aos nossos olhos e também aos olhos de Deus, do nosso Senhor. Por isso, uma palavra de aviso para que vidas não caiam, nas vestidas, do mal, Ele tenta, contra os pensamentos, oferecendo pensamentos ruins, malignos, maldosos, que causam sofrimento, tristeza e também muita dor. Abra, os teus olhos. Postagem, de 28/11/2022. Assim ele fez, falou com ele, fingindo-se doente, deitou e pediu para que ela fizesse alimento. Quando ela estava fazendo alimento, no momento ele agarrou e disse para ela deitar com ele. E isso aconteceu. A amargura, a tristeza, assim, estava agora sobre a vida dela. A palavra de Deus diz que ela joga cinza sobre a sua cabeça depois do acontecimento. Porque logo depois desse ato também, ele já fala para ela, assim, saia, saia, do quarto. Então, a tristeza, a amargura foi muito grande sobre a vida dela. A palavra de Deus nos diz que por esses momentos, por esse tempo, aleluia, glória seja dada a presença do Espírito Santo de Deus. Ela trazia uma túnica, ornamentada. Ela rasgou essa túnica, assim. A palavra de Deus nos diz, que ela, saiu com uma tristeza, falando,
coração, aleluia, sua boca, mas estava triste, muito triste, triste de verdade. A palavra de Deus diz, aleluia, assim, ela pôs a mão, aleluia, sobre sua cabeça, aleluia, foi andando, aleluia, clamando, para que ela pudesse me receber. Tamanho, o mal, aleluia, agora, aleluia, o esquecimento, aleluia, para que ela não, aleluia, lembrasse, aleluia, os feitos, do feito errado, maldoso, aleluia, de seu irmão, aleluia, Aminon, aleluia, a Tamar. Mas, aleluia, Absalão, aleluia, Absalão, irmão, aleluia, de Tamar, quando ele ficou sabendo, ele ficou muito irado. Não disse nem uma palavra, nem para o mal e nem para o bem, mas ele estava com raiva, aleluia, desse irmão. Absalão, aleluia, não falou, aleluia, como não, aleluia, nem mal e nem bem, e ele odiava, aleluia, Aminon, aleluia, por ter violentado a Tamar, sua irmã. Vamos lá, irmãos amados, aleluia, ele estava então, aleluia, com raiva, aleluia, com ódio, aleluia, e ele odiava Aminon por ter violentado a sua irmã, Tamar, aleluia, a sua irmã, no capítulo, aleluia, 13, no livro de 2 Samuel, versículo 22. Logo adiante, o que planeja então Absalão? Ele planeja tirar a vida de Aminon por ter violentado a sua irmã, Tamar. Então ele vai até o rei, chega ao rei, aleluia, os convida, aleluia, e o rei diz que não, aleluia, não, será muita gente, será pesado, aleluia, para ti, aleluia, vamos dizer assim, um almoço, um encontro, né? Planejava então estar todos juntos, Absalão. Mas o plano dele, o interesse dele era tirar a vida de Aminon, ter violentado a tua irmã, aleluia, assim, Tamar. Então disse o rei, aleluia, que não, aleluia, assim, e ele falou, insistindo, aleluia, para, aleluia, que fosse, aleluia, disse que não, não, mas o abençoou. Então, aleluia, ele disse, aleluia, diga então, aleluia, para Aminon, aleluia, que ele venha então a este encontro. Então Aminon, aleluia, foi, só que a palavra de Deus nos diz, aleluia, assim, essas escrituras, aleluia, no meio do capítulo, aleluia, 13, aleluia, até o 14, a palavra de Deus nos diz que vai então Absalão, aleluia, fala, aleluia, com tais, aleluia, do seu aleluia, a qual, aleluia, trabalhava para ele. E ele disse, aleluia, vamos, aleluia, tirar a vida de Aminon. Quando ele estiver bem alegre, aleluia, por causa do vinho, matai-o. Ele disse, aleluia, para os seus servos, qual trabalhava para ele. E eles, aleluia, glória seja dada à presença do Espírito Santo, aleluia. A palavra de Deus nos dá a entender, aleluia, que eles não quisem, aleluia, fazer, aleluia, o mal, aleluia, aumentar e acrescentar, aleluia, o mal, não. Então, aleluia, quando chegou, aleluia, tal hora, aleluia, todos, aleluia, montaram, aleluia, em sua mula, a palavra de Deus nos diz, para ir embora, aleluia, depois do vinho, aleluia, depois do encontro, aleluia. Então, aleluia, Absalão, aleluia, vai lá e mata, tirando a vida de Aminon, por causa do erro ao qual ele fez, aleluia, com sua irmã, aleluia, assim. A palavra de Deus diz, aleluia, que ele odiava Aminon, aleluia, por ter violentado a Tamar, aleluia, sua irmã. No versículo 22, você encontra essa palavra, aleluia, do capítulo 3 do livro de 2 Samuel. No versículo 19, a gente sabe que essa mulher, aleluia, tomou cinzas, aleluia, jogou sobre sua cabeça, rasgou sua túnica, aleluia, ornamentada que a trazia, que pôs, aleluia, a mão sobre ela, rasgou essa túnica ornamentada, pôs a mão sobre a sua cabeça e foi, aleluia, clamando, pedindo, aleluia, pedindo, aleluia, assim, que fizesse presente, aleluia, esquecimento, aleluia, assim, aleluia, fazendo indesistente, aleluia, tamanho mal, aleluia, tamanho pecado, aleluia. Uma pessoa sabe, aleluia, de verdade, ela pede a Deus. Pela fé, a palavra de Deus nos diz, aleluia, que tudo é possível, aleluia, assim. Porque, aleluia, quem tem amor, aleluia, de verdade, aleluia, assim, quer oferecer sempre, aleluia, a paz, aleluia, o amor, aleluia, assim, para que as pessoas, aleluia, não sejam condenadas, lançadas, aleluia, no fogo do inferno. Então, uma pessoa que tem amor no coração, assim como diz, ela saiu, aleluia, andando, aleluia, e foi, aleluia, clamando, no versículo 19, final do versículo 19, capítulo, aleluia, 3 do livro de 2 Samuel, foi clamando, creio eu, aleluia, pelos meus pensamentos, aleluia, ele errou, aleluia, Senhor, ela dizia, aleluia, para Deus, aleluia, mas perdoa-nos, aleluia, assim, por tamanho mal, aleluia, glória a Deus, e começou a pedir, aleluia, o esquecimento, aleluia, a paz, aleluia, a
acredito eu, a calmaria. Penso eu, aleluia, sim, aqui na terra. Engrandecer, exaltado seja, aleluia, a presença do Espírito Santo, aleluia, na nossa Senhor, aleluia, sim. Mas, infelizmente, ele fez isso, ele planejou mal, aleluia, sim. Absalão, matando, tirando a vida do seu irmão Aminon. Quando um homem, aleluia, alguém, aleluia, avisou o rei Davi, ele matou Absalão, Aminon, e também, aleluia, os filhos, aleluia, do rei, os servos, aleluia, do rei. Quando o rei ficou sabendo disso, grande foi a tristeza. As pessoas, aleluia, que estavam juntamente com o rei Davi, aleluia, todos eles ficaram, aleluia, tristes, aleluia. Diz, aleluia, a palavra do Senhor, que a tristeza, aleluia, foi muito grande, aleluia, aconteceu, aleluia, assim, que eles, por tamanho sofrimento, nessa época eles rasgavam suas roupas, jogavam cinzas, terra sobre sua cabeça, como um sinal de tamanha tristeza e sofrimento e amargura sobre seu coração. A palavra de Deus nos diz, aleluia, assim, que falar estas palavras para o rei. Então o rei angustiou, aleluia, assim. O rei se levantou, aleluia, rasgou suas vestes, aleluia, e se lançou por terra. E da mesma, aleluia, maneira todos os servos, aleluia, que lhe assistiram, rasgaram suas vestes, aleluia. Jonadab, aleluia, filho, aleluia, de Simei, o irmão, aleluia, de Davi, aleluia. Porém, aleluia, ele disse, não pense, meu irmão, Senhor, não pense, meu, aleluia, Senhor, que mataram todos os seus filhos. Não. Só morreu Aminon. Assim já tinha resolvido fazer Absalão, aleluia, desde o dia, aleluia, que ele violentou, aleluia, a Tamar, aleluia, sua irmã. Encontramos, aleluia, esta palavra, aleluia, assim, aonde se resume, aleluia, do que eu estava falando, aleluia, no versículo 32, capítulo 3 do livro de 2 Samuel. Então, quando o rei ficou sabendo disso, já tranquilizou um pouquinho mais o seu coração, mas assim, a palavra de Deus fala, são os filhos de Deus, quem não ficaria triste, sabendo dos feitos que estava acontecendo, no meio do teu povo, no meio da sua família. Aleluia, glória seja dada a presença, aleluia, do nosso Deus. A palavra de Deus diz que logo após de ter feito isso, Absalão foge. Versículo 23, capítulo 13 do livro de 2 Samuel. Absalão mata Aminon. E depois ele foge. Enquanto isso, Absalão fugiu. Fugindo, um homem fez saber, o rei, do acontecimento, e que agora, então, ele havia fugido. Absalão, fugiu e se foi, a Talmai. Versículo 37, capítulo 13, do livro de 2 Samuel. Absalão fugiu, logo após esse acontecimento, e foi, a Talmai, filho de Amiur, rei de Gessur, mas Davi, planteava, pelo seu filho, todos os dias. Fugiu Absalão, para Gessur, esteve ali por 3 anos. Então o rei Davi sentiu saudades de Absalão, pois já se tinha consolado acerca da morte de Aminon. Olha só, o pai teve saudade do filho, o pai já estava, creio eu, pelos pensamentos, agora o Espírito Santo espera no nosso coração, que já havia perdoado, eu estava com saudade de Absalão, pois já não tinha Aminon. Então agora ele sente saudade de Absalão. A palavra de Deus nos diz, saudades, sentiu o rei Davi, por Absalão, pois já se tinha consolado, acerca da morte, de Aminon, a qual Absalão, o matou. Meus irmãos amados, terminamos aqui no versículo 39 do capítulo 13 do livro de 2 Samuel. Quantas coisas aconteceu e quantas coisas ainda podem acontecer, feitas, que façam, para o bem, que façam, se encontre, o mal, o bem, oferecendo o bem, meus irmãos amados, fazendo o bem, obediência, glória seja dada à presença do Espírito Santo, vocês, todos os meus irmãos, irmãs, senhores, senhoras e jovens, receberão o melhor do nosso Senhor. A palavra de Deus nos diz, que
que se faz presente a presença, aleluia, assim, na glória, Todo-Poderoso, aleluia, assim. Maravilhas, aleluia, poderão vir, aleluia, acontecer diante dos seus olhos, aleluia. Se fores, aleluia, fiel, aleluia, se fores, aleluia, obediente, aleluia, se a palavra de Deus aleluia, nos diz, aleluia, se nas Santas Escrituras, aleluia, diligente, aleluia, mediante, aleluia, o que fazer, aleluia, o que não fazer, aleluia, Senhor. A palavra de Deus nos diz, aleluia, que para, aleluia, o perdão, aleluia, dos pecados, Senhor, aleluia, desce, aleluia, até aqui na terra, aleluia, Deus, aleluia, para o povo, aleluia, de Israel. Nem todos, aleluia, o aceitaram, aleluia, muitos, infelizmente, pessoas, aleluia, rejeitaram, aleluia, a presença, aleluia, de Deus, fazendo acrescentar o mal, aleluia, assim, e zombando, aleluia, da presença, aleluia, de Deus. Deus desce aqui na terra, aleluia, e ainda zombam dele. Mas ele, em todo o tempo, aleluia, oferecendo a boa palavra para que recebesse, aleluia, perdão, aleluia, livramento, aleluia, assim. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, ele disse, aleluia, quando tentaram, aleluia, tirar a vida de uma mulher, foi pega no ato de adultério. A palavra de Deus nos diz na Santa Escritura, na Bíblia, é só ler, aleluia, ver, aleluia, esse ato, aleluia, esse feito, aleluia, esse acontecimento. Mas, aleluia, Deus, aleluia, entrega o livramento, aleluia, oferecendo perdão, aleluia, assim. E ele diz, aleluia, assim, vai-te, aleluia, assim, e não peques mais, aleluia, para que não suceda, aleluia, também o mal, aleluia, sobre a sua vida. Então Deus, aleluia, nos diz, aleluia, que é um caminho, aleluia, do bem, um caminho do mal. Pensamos, aleluia, bem, para que o bem, aleluia, venha, aleluia, ser presente em nossas vidas, aleluia, fugindo, aleluia, do mal, afastando do mal, aleluia, porque o mal, aleluia, vai se fazer cada vez mais, aleluia, mal, aleluia, aumentando o mal, aleluia, sobre a sua vida, fazendo presente, fazendo você sofrer, aleluia, a tristeza, aleluia, a amargura, aleluia, assim, o medo, aleluia, a angústia, aleluia, tudo isso, aleluia, faz com que o ser humano, infelizmente, nós sabemos que tem pessoas tirando a sua própria vida, pessoas se matando. E hoje é dia 28/11/2022 e tem pessoas se matando. Quem deu a vida, aleluia, foi o Senhor. O Senhor fala, aleluia, no nosso coração, fala nos nossos ouvidos, aleluia, dando eu a vida, aleluia, quem ele, aleluia, tirará? Agindo eu, aleluia, quem pode, aleluia, ir contra, aleluia, a vontade, aleluia, de Deus o Pai, aleluia, obediência, aleluia, obediência, aleluia, obediência. Deus, aleluia, deixou, aleluia, para mim, aleluia, para você, para o povo de Israel, aleluia, ele entregou, aleluia, as leis, aleluia, o ensinamento, aleluia, se o que fazer, aleluia, o que não fazer, aleluia, a se afastar, aleluia, do mal, assim diz, aleluia, presença do Espírito Santo, aleluia, de Deus, até que o maligno fuja, aleluia, assim, da tua, aleluia, presença, aleluia, sabendo, aleluia, que o mal, aleluia, sabendo, aleluia, que não, aleluia, espaço, aleluia, para ele, aleluia, sabendo, aleluia, que você, aleluia, está, aleluia, cercado na rocha, aleluia, que você, aleluia, ama a presença do Senhor Jesus Cristo, que você ama, aleluia, a presença de Deus o Pai, aleluia, vendo também a luz, aleluia, sobre a sua vida, aleluia. Ele, aleluia, tem de ir embora, aleluia, pois ele está, aleluia, por tempos, aleluia, tentando, aleluia, contra a sua vida, aleluia, mas ele não, aleluia, consegue, aleluia, obter, aleluia, sucesso, ele não consegue, aleluia, fazer você, aleluia, cair, aleluia, sem ser levado à sepultura, aleluia, a primeira morte, a segunda morte, depois ser lançado com ele, aleluia, nasce dos castigos, aleluia, do Senhor, as dores terríveis. A palavra de Deus nos diz que o inferno, ele queima como fogo, fazendo arder, e a pessoa gritar, por meio de muitas dores. Um lago de fogo e enxofre, aleluia, está, aleluia, pronta, aleluia, para o demônio, a besta, o satanás, aleluia, a prostituta, aleluia, assim, os falsos, aleluia, assim, os enganadores, aleluia, assim, os idólatras, aleluia, assim, os medrosos, aleluia, assim, e os malfeitores. A besta, aleluia, glória a Deus. Todos estes, aleluia, a qual tenta contra as nossas vidas, aleluia, contra as vidas dos seres humanos, aleluia, serão, aleluia, trancados, e nunca mais, aleluia, de lá, aleluia, sairão. Então a palavra de Deus nos diz, aleluia, o quão importante, aleluia, você, aleluia, desejar, aleluia, querer estar vivo, aleluia, para abençoar, aleluia, vidas, aleluia, enganando vidas, aleluia, para o Senhor, aleluia, indo contra, aleluia, a bondade, aleluia, mostrando, aleluia, que você, aleluia, ama, aleluia, a presença do Espírito Santo, ama, aleluia, a presença, aleluia, do Senhor, aleluia, ama, aleluia, amar, aleluia, se esforce, meu irmão, aleluia, assim, aleluia, como busca, aleluia, no Senhor, cada vez mais, aleluia, a força, aleluia, para, aleluia, poder oferecer o melhor, aleluia, para muitas e muitas vidas, aleluia, hoje, aleluia, o que eu tenho, aleluia, para oferecer para os meus irmãos, é esta palavra, aleluia, fugir, aleluia, da aparência do mal, aleluia, que você vê, aleluia, o que aconteceu, aleluia, na vida, aleluia, de Aminon, aleluia, o maligno, aleluia, veio, aleluia, sobre os seus pensamentos, aleluia, assim, tentando contra o seu coração, aleluia, tentando, aleluia, contra a sua mão,
infelizmente, o maligno conseguiu fazer com que ele fizesse tamanho mal, aleluia. Ele errou, aleluia, ele pecou, aleluia, assim, ele fez ao contrário da vontade do Espírito Santo, aleluia. Ele não deveria ter feito isso, aleluia, assim, E quando, aleluia, o seu irmão, aleluia, Absalão ficou sabendo, ele ficou com raiva, ele acendeu-se, a ira sobre o seu coração. Quando o rei Davi soube disso, ele ficou triste, aleluia, também ficou irado, aleluia. Mas, aleluia, ficou, aleluia, eu creio sem dúvida nenhuma, falando com Deus, aleluia, quanto a este assunto, aleluia. Libera, aleluia, o perdão, Senhor Deus. Libera, aleluia, o perdão, Senhor Deus. Libera, aleluia, o perdão. Porque Davi, aleluia, falar, aleluia, sempre, aleluia, falava, aleluia, com Deus. Agradecido, exaltado seja, aleluia, a presença do Espírito Santo, aleluia, pois é o nosso Senhor, aleluia, é o nosso, aleluia, Deus. É a palavra de Deus nos diz, meus irmãos amados, é isso aí. Que Absalão, aleluia, mata, aleluia, Aminon, aleluia, por ter, aleluia, feito, aleluia, mal, aleluia, para a sua irmã, aleluia, com, aleluia, sua irmã, aleluia, Tamar. E ele mata, tirando a vida, aleluia, de Aminon. Meus irmãos amados, aleluia, depois disso ele teve que fugir. Sabemos que isso para o ser humano não é bom. O ser humano sofre, tendo de pedir abrigo, proteção. Vem se fazer presente o medo. Então hoje, meus irmãos, Deus está dando para alguns esse privilégio, através dessa palavra. E não erra, não erra, não peque, ame o teu irmão, a tua irmã, ame, estenda a tua mão sobre a vida da tua irmã, e deseja bênçãos para ela. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, recebemos a palavra, o bom entendimento, glória a Deus, para que a gente não deixe com que o mal venha se fazer presente em nossas vidas, abençoando vidas, através desta palavra, que é um alerta, não avisa, não faça tamanho mal, não é, não peça, Israel, não fazem assim, ela disse, para ele. Agradecido, exaltado seja a presença do Espírito Santo, do nosso Senhor, a palavra de Deus nos diz, assim, que ele teve de fugir, assim. No versículo 37, do capítulo 13, até o 39, do livro de 2 Samuel, você encontra, o final, você encontra, a verdade do acontecimento, que ele teve de fugir. Estando, com estas pessoas, Talmai, filho de Amiur, rei de Jesus, enquanto o pai prateava, enquanto o pai chorava, por seu filho, por todos os dias, mas com certeza ele se dúvida, estava sobre seu coração, sobre um pensamento, pedindo que se desse calmaria, presente sobre a sua vida, as suas vidas, aquelas vidas, a qual estava sofrendo por tamanho erro, por tamanho mal, o que aconteceu na família de Davi. Agradecido, exaltado seja a presença do Espírito Santo, do nosso Senhor. Então ele fugiu, Absalão, fugiu para Jesus. Esteve ali por 3 anos. Quando o tempo foi se passando, a palavra de Deus nos diz, nas Santas Escrituras, no versículo 39 do livro de 2 Samuel, que o pai, o rei Davi, sente saudade de Absalão, sente saudade de seu filho. Deus, está falando no meu coração, é o que eu sinto, a voz, de Deus falando. Servo, obediente, pastores, obreiros, aqueles, que se afastaram, da glória de Deus, até, aqueles, qual o Senhor, chamou, glória a Deus, mas está com os pensamentos, infelizmente, fraco, pensando em desistir, não faça, tamanho mal, contra a sua própria vida, Deus dá a vida, não ofereça para si mesmo a morte. Agradecido, exaltado seja a presença do Espírito Santo, do nosso Senhor. O Pai, ama, as nossas vidas, ama, os obedientes, os servos, todos aqueles que cooperam para o bem, os cooperadores, para a igreja, os cooperadores, para, abençoar as vidas daqueles que estão fracos, fracos de verdade, por vícios, É importante dizer essas palavras. Uma hora, o Espírito Santo, ele lê os pensamentos, o coração da intenção do ser humano. Vendo ele, que você quer ajudar o próximo, pode ter certeza
que Deus lhe dará a oportunidade e o privilégio de visitar, aleluia, assim, órfãos, aleluia, viúvos, aleluia, assim, crianças, aleluia, abençoar, aleluia, assim, oração e pedido, aleluia, para o Senhor Jesus Cristo, aleluia, para abençoar, proteger, aleluia, entregar bons pensamentos, aleluia, assim, a proteção e ensinamentos, aleluia, boa doutrina, tendo boa doutrina, aleluia, glória a Deus, tem, aleluia, obediência, tendo obediência, aleluia, tem gratidão, aleluia, tem adoração, aleluia, tem, aleluia, fidelidade. Fidelidade faz com que a pessoa, aleluia, permaneça no caminho bom, aleluia, assim, você entrará, aleluia, no reino celestial, aleluia, da glória, aleluia, de Deus, assim, aleluia, que era, aleluia, Senhor. Em nome do Pai, eu termino aqui esta mensagem, abençoando, querendo ser, aleluia, abençoado cada vez mais pela presença do Espírito Santo, aleluia, do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, de Deus, oferecendo, aleluia, o bom atendimento para todos, do que aconteceu nessas vidas, aleluia, para que, aleluia, as pessoas não errem, aleluia, não caem, aleluia, nas vestidas, aleluia, do mal, aleluia, se é para amar, aleluia, nossas irmãs, aleluia, para amar, aleluia, os nossos irmãos, aleluia, assim, é para amar, aleluia, assim, aleluia, os nossos pais, aleluia, é para amar as nossas mães, aleluia, ser obediente, aleluia, ao Todo-Poderoso, aleluia, assim, o Senhor, aleluia, que tudo vê, aleluia, o que está acontecendo, aleluia, e depois, aleluia, assim, vem, aleluia, os acontecimentos, aleluia, se a pessoa, aleluia, está, aleluia, inclinada a fazer, aleluia, a vontade do mal, aleluia, vai cair, aleluia, com certeza, aleluia, vai trair, aleluia, o mal, aleluia, o sofrimento, a angústia, a tristeza e também o medo, aleluia, o pânico, aleluia, o sofrimento para a sua vida, aleluia, não queira lutar o mal, aleluia, em nome do Pai, aleluia, não queira, eu te peço, aleluia, fuja, aleluia, da aparência do mal, aleluia, assim pede, aleluia, a presença do Espírito Santo, assim, aleluia, nos dá o melhor, aleluia, falando, aleluia, comigo, aleluia, falando aos meus ouvidos, aleluia, no meu coração, aleluia, não faça isso, aleluia, assim, mas eu, aleluia, por amor, aleluia, peço aos meus irmãos, aleluia, esforçai, aleluia, assim, permanecer, aleluia, a boa esperança, aleluia, nos oferece, aleluia, a boa, aleluia, continuação, aleluia, da perseverança, aleluia, esperança, aleluia, por meio da esperança, aleluia, perseverança, aleluia, faz ela acrescentar sobre a sua vida a fé, e pela fé, aleluia, você vai continuar, aleluia, obediência, aleluia, assim, uma vez que pecou, aleluia, se arrependa, aleluia, do seu pecado, aleluia, assim, de todo o coração, aleluia, agora, aleluia, vida nova, aleluia, assim diz, aleluia, presença do Espírito Santo sobre o coração, aleluia, vida nova, aleluia, assim, vencer, aleluia, em fazer, aleluia, a vontade, aleluia, do meu Pai, aleluia, assim diz o Senhor, no meu coração, aleluia, assim, no meu coração, aleluia, a presença do Espírito Santo diz, aleluia, fazer a vontade, aleluia, Deus do Pai, aleluia, seguir, aleluia, as leis, aleluia, os mandamentos, os estatutos, aleluia, qual o Senhor deu, aleluia, para, aleluia, Moisés, aleluia, assim, no alto, aleluia, do monte, aleluia, assim, então, recebendo as boas palavras, aleluia, para que, aleluia, não caiam, aleluia, revestido mal, aleluia, e não sofra, por tamanho erro. Assim termina, aleluia, essa palavra, abençoando, aleluia, e sendo abençoado, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Vamos agora, aleluia, agradecer a presença do Senhor Jesus Cristo, estendendo a mão, aleluia, e falar, aleluia, com o Senhor Jesus Cristo, aleluia, para, aleluia, abençoar, aleluia, faça isso, aleluia. O coração, aleluia, verá, aleluia, receberá, aleluia, o melhor, aleluia, de Deus. Sem unção, sem a presença do Espírito Santo, ele não tem, aleluia, como, aleluia, amar o próximo, aleluia, não tem, aleluia, como, aleluia, fazer esse presente, aleluia, fidelidade, aleluia, assim, quantas palavras, aleluia, qual o Senhor falou, para, aleluia, obedecer, obediência, aleluia, tudo de bom. Vamos lá, meus irmãos amados, vamos falar com o Senhor Jesus Cristo, amém, iniciamos. Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo rico, maravilhoso, abençoa, aleluia, tirando as preocupações, aleluia, assim, mandando, aleluia, o mal, aleluia, de todas as vidas, aleluia, afastando, aleluia, o mal, acrescentando, aleluia, a luz, aleluia, sobre os pensamentos, em primeiro lugar, aleluia, a gratidão, a adoração, aleluia, a presença do Senhor, aleluia, a presença de Deus do Pai, aleluia, e a presença do Espírito Santo, santo significa ser separado, aleluia, do mal, aleluia, e esta palavra, aleluia, agrada de verdade, aleluia, o povo, aleluia, que te ama, o povo de Israel, aleluia, assim, a minha vida, aleluia, as mulheres, servos, aleluia, assim, os cristãos, aleluia. Por isso, Senhor, aleluia, dá para, aleluia, o povo com entendimento, aleluia, assim, quando, aleluia, lemos, aleluia, do que aconteceu, aleluia, oferecer, aleluia, melhor, aleluia, para as vidas, aleluia, para que as pessoas, aleluia, não caiam vestidas, aleluia, do mal, aleluia, assim, em nome do Pai, eu te agradeço, Senhor, meu Deus, pedindo, aleluia, que abençoe a todas as vidas, aleluia, abençoando as nossas cabeças, aleluia, abençoando os nossos corações, aleluia, abençoando as nossas vidas, aleluia, assim, no caminhar, aleluia, assim, no olhar, aleluia, no agir, aleluia, no falar, aleluia, assim, boas intenções. Te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em teu nome, Senhor Jesus Cristo, aleluia. Sabemos, aleluia, que pede, aleluia, para o Pai, e o Pai, aleluia, nos abençoa, aleluia. Por fiel, aleluia, Senhor Jesus Cristo, aleluia. Em nome do Pai, aleluia, pedimos essa bênção em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor, aleluia, que nos salvou, aleluia, nos deu, aleluia, com o seu amor, aleluia, Senhor, melhor. O privilégio de ter os nossos nomes escritos no livro da vida, te agradecemos, Senhor Jesus Cristo. Todos digam
Assim seja para todo sempre. Amém. É isso aí, meus irmãos amados. Foi essa mensagem, foi essa palavra. Assim, fugir, aleluia, da aparência do mal. Fugir, aleluia, assim, das vestidas, aleluia, assim, terríveis, aleluia, pensamentos que fazem a pessoa cair, sofrer. Por ele ter pecado, ele perdeu a sua vida. Isso faz presente a morte. Absalão tira a vida de Abinadab por ter pecado contra sua irmã chamada Tamar. E o rei Davi chorou. Irmãos amados, peça em todo tempo aleluia para o Senhor, aleluia. Mas é mais aleluia do amor. Mas não pare de amar. Não pare, aleluia, de amar. Não pare, aleluia, de obedecer e fazer, aleluia, a vontade, aleluia, do Espírito Santo, glorioso, maravilhoso, aleluia, que é, aleluia, o nosso Deus. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, terminamos aqui a nossa mensagem. Eu peço que os meus irmãos compartilhem, aleluia, glória a Deus, aleluia, essa mensagem, para que seja abençoando vidas, aleluia, Senhor. Para que fuja, aleluia, do mal, aleluia, fazendo, aleluia, acrescentado bem, aleluia, Senhor. Refazendo, aleluia, com que, aleluia, seres humanos, aleluia, para poder, aleluia, Senhor, aleluia, não são, aleluia, na vida nova, aleluia, glória a Deus, aleluia, poder, aleluia, pisar, aleluia, em cima da cabeça da serpente, aleluia, glória a Deus. As vestidos de Satanás, aleluia, tem que estar, aleluia, no seu devido lugar, aleluia, abaixo, aleluia, dos pés, aleluia, Senhor. Dos, aleluia, um dos tais, aleluia, do Senhor, aleluia, qual, aleluia, Senhor. Amamos, aleluia, todo o tempo, aleluia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, as glórias sejam dadas presentes do Espírito Santo, aleluia, de Deus. Assim como Deus, aleluia, falou no meu coração, aleluia, se enquanto ser humano, aleluia, tira, aleluia, descer, aleluia, tais vícios, aleluia, pensamentos, aleluia, coisas horríveis, aleluia, e pisa em cima, aleluia, a mesma coisa, aleluia, igual, aleluia, pisar, aleluia, em cima da cabeça da serpente. Aleluias, aleluias, glória seja dada a Deus. Recebemos, aleluia, o melhor de Deus, Pai, do Filho, do Espírito Santo, aleluia. E vamos continuar assim, aleluia, oferecendo através da palavra, no bom entendimento, aleluia, para que as pessoas, aleluia, não pequem, aleluia, não caiam, aleluia, não sofra, aleluia, Tamar, aleluia, por falta, aleluia, de entendimento, aleluia, Senhor. Fazendo, aleluia, o mal aqui na terra, aleluia. Temos, aleluia, no nosso coração, aleluia, o desejo, aleluia, de abençoar muitas, aleluia, mas muitas vidas, aleluia, através da palavra, aleluia, de Deus, aleluia, para que não caiam, aleluia, para que não caiam, aleluia, para que não caiam, aleluia. O amor, ele se faz presente, aleluia, no coração, aleluia, desses, aleluia, que amam o Senhor Jesus Cristo, aleluia, e quer, aleluia, que o Pai, aleluia, Deus, aleluia, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, proteja, aleluia, vidas, aleluia, assim, proteja nos pensamentos, aleluia, para que não caiam, aleluia, através, aleluia, de maus atos, aleluia, maus atos, aleluia, atitudes, aleluia, Senhor, qual, aleluia, faz, aleluia, com que o sofrimento venha sobre presente sobre sua vida. Termino aqui em nome do Pai, agradecendo a presença do Espírito Santo à vida, aleluia, glória a Deus. Alegria, aleluia, paz, aleluia, felicidade, aleluia, sim, e em todo o tempo, aleluia, agora se esforçar, aleluia, para conseguir, aleluia, entrar no reino celestial, aleluia, glória a Deus, aleluia, fazendo, aleluia, o bem, aleluia, acrescentando o bem, aleluia, aleluia, glória a Deus, eu fazendo a minha parte, você fazendo a sua parte, aleluia, sim. Com o bom fermento, aleluia, glória a Deus, fazendo crescer, aleluia, o melhor, aleluia, sobre as nossas vidas, aleluia, sim. O bom fermento, aleluia, glória a Deus, semear, aleluia, o bom trigo, aleluia, sim. Pois o joio, aleluia, inicia, aleluia, nada, aleluia. Felicidade para todos, aleluia, compartilhe esse vídeo, essa mensagem, aleluia, para abençoar, aleluia, sim, para que as pessoas, aleluia, não caiam. Felicidades para todos, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que todos digam, assim seja, para tudo sempre.